Nesse vídeo eu vou te ensinar os 40 conectores de frases em inglês mais usados no dia a dia. Eu vou te mostrar conectores de nível básico, intermediário e avançado. Então já pega o seu caderninho aí porque tem muita informação nesse vídeo. So, without further ado, let's get started. Bom, os conectores são palavras que a gente usa para conectar duas frases, que na verdade são duas ideias. E eles são muito usados no dia a dia, você vai ver vários tipos de conectores o tempo todo sendo usado. Você conhecer e saber utilizar esse tipo de palavra, com certeza vai elevar o seu nível de inglês. Então nesse vídeo de hoje eu selecionei aqui os 40 conectores mais usados, eu vou te ensinar cada um deles com vários exemplos para você realmente conseguir aplicar no dia a dia. Então vamos começar com o primeiro, que é o and. And significa e, então é uma ideia de adição, e aí normalmente quando as pessoas falam, elas acabam falando só an, como se fosse a letra N, né? A pronúncia da letra N. Então você vai ouvir muito an. Por exemplo, he lost his key and had to call a locksmith. He lost his key and had to call a locksmith. Ele perdeu a chave e teve que ligar para um chaveiro. Então o and é o e que está unindo aí duas ideias ou duas frases. Olha outro exemplo. Give me a thumbs up and subscribe to the channel. Dá um like aí no vídeo e se inscreva no canal. O próximo é but. But significa mas, quando a gente está fazendo um contraste de ideias. Por exemplo, I want to go, but it's raining. I wanna go, but it's raining. Eu quero ir, mas está chovendo. I wanted to go to the party, but I was too tired. I wanted to go to the party, but I was too tired. Eu queria ir na festa, mas eu estava muito cansado. So significa então. Por exemplo, we were out of milk, so I went to the store to buy some. We were out of milk, so I went to the store to buy some. Nós estávamos sem leite, então eu fui no mercado comprar um pouco. I was tired, so I went to bed early. I was tired, so I went to bed early. Eu estava cansado, então eu fui para a cama mais cedo. Yet você deve conhecer como ainda, beleza, tá certo, mas yet também é usado como um conector entre duas frases e nesse caso ele significa a mesma coisa que but, é mas. Se você quiser uma tradução opcional, você poderia usar ainda assim, que de qualquer maneira indica um contraste. Então, por exemplo, eu poderia dizer assim, They were worried about the test, yet they passed with high scores. They were worried about the test, yet they passed with high scores. Então, eles estavam preocupados com a prova, mas, ou ainda assim, eles passaram com notas altas. Se você usasse but nessa frase também dá no mesmo. Mas é interessante você saber que o yet também tem a função de but e não ficar preso só na tradução de ainda. The weather forecast predicted rain, yet it turned out to be a sunny day. A previsão do tempo previa chuva, mas acabou sendo um dia ensolarado. Because significa porque, quando você está explicando, quando você está respondendo, você vai ouvir as pessoas pronunciando de uma forma encurtada, como cause ou cause também. Então eu poderia dizer assim, I was late to the meeting because I got stuck in traffic. I was late to the meeting because I was stuck in traffic. Eu estava atrasado para a reunião porque eu fiquei preso no trânsito. Um outro detalhe importante é que os conectores a gente usa para conectar duas ideias. Mas claro que dependendo da ideia, dependendo da situação, você pode ver o conector no meio de duas ideias ou pode ser que ele venha no começo e depois venha a segunda ideia. E numa conversa real, muitas vezes você começa uma frase com o conector e só tem uma ideia. Mas por quê? Porque a outra ideia está no contexto ou ela foi perguntada pela outra pessoa com quem você está conversando. Mas os conectores sempre vão servir para conectar duas ideias. Pode ser que elas estejam na mesma frase, pode ser que uma venha primeiro do que a outra, ou pode ser que uma das ideias esteja aí dentro do contexto, no meio da conversa. Olha outro exemplo. We came here because the beaches are peaceful. We came here because the beaches are peaceful. Nós viemos aqui porque as praias são tranquilas. E lembrando que o because pode ser pronunciado because, ou a forma encurtada, cause e cause. Próximo é then, que significa então.
Só um detalhe que esse então é no sentido de depois. Então, normalmente ele vai ser usado quando você está falando de uma sequência de eventos. Então, eu fiz isso, depois eu fiz aquilo. Ou, eu fiz isso, então eu fiz aquilo. Então, lembra que a ideia é de depois. Então, se você traduzir assim, também está correto. Então, eu poderia falar para você assim. Pay the bills online and then check our account balance. Pay the bills online and then check our account balance. Paga as contas online e depois e então verifica o nosso saldo. Aliás, é muito comum usar and e o then juntos, os dois conectores juntos. And then, que aí a gente traduziria como e então, ou até melhor, e depois, porque sempre está indicando uma sequência de eventos. Faz um, depois faz o outro. Então é muito comum usar o then quando você está descrevendo uma sequência de eventos. Por exemplo, first, brew the coffee. And then add milk and sugar to taste. First, brew the coffee, and then add milk and sugar to taste. Então, primeiro, faça o café e depois adicione o leite e o açúcar a gosto. Although significa embora ou apesar de. Alguém poderia dizer, mas apesar de não é outra palavra? Tem uma outra palavra em inglês que também tem a mesma função do although. Então é importante você entender que tem palavras que têm a mesma função. Então o jeito que você vai traduzir, você vê qual que fica mais adequado para aquela frase, para aquele contexto. Então normalmente a gente traduz o although como embora, mas tem algumas frases que fica mais adequado, fica melhor a tradução como apesar de. Então por exemplo, posso dizer assim, although the coffee was bitter, she drank it to stay awake. Although the coffee was bitter, she drank it to stay awake. Embora o café estivesse amargo, ela tomou para ficar acordada. Ou eu poderia dizer, apesar do café estar amargo, ela tomou para poder ficar acordada. Tá vendo? A ideia é a mesma, só o jeito de traduzir vai ser um pouco diferente. E claro que quando você usa uma palavra ou outra, tanto em português quanto em inglês, a construção da frase vai ser um pouquinho diferente. Mas a ideia é a mesma. Although we live close by, we hardly ever see each other. Although we live close by, we hardly ever see each other. Embora a gente more próximo, a gente quase não se vê. Ou, apesar da gente morar próximo, a gente quase não se vê. Agora, se você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem falar inglês com tanta facilidade, eu gravei uma aula onde você pode aprender um truque simples para criar muitas frases em inglês. E assim você vai conseguir conversar muito mais naturalmente. Eu vou deixar o link dessa aula aqui na descrição do vídeo, então corre lá antes que ela saia do ar. If significa se, a gente usa em vários tipos de frases condicionais. Como o objetivo desse vídeo é te mostrar os conectores, eu não vou entrar em detalhes como utilizar os tipos de frases com if. Já tem vídeo no canal que a gente fala sobre isso, então eu poderia dizer assim, por exemplo. If I leave now, I should arrive by 6 p.m. If I leave now, I should arrive by 6 p.m. Se eu sair agora, eu devo chegar antes das 6 da tarde. If the shoes don't fit, you can return them within 30 days. If the shoes don't fit, you can return them within 30 days. Se os sapatos não servirem, você pode devolvê-los dentro de 30 dias. Since, muita gente conhece como desde, para você indicar algum tempo, mas ele também é usado como conector com a ideia de desde que ou já que. Since you're not interested, I'll go alone. Since you're not interested, I'll go alone. Já que você não está interessado, eu vou sozinho. Ou ainda, I haven't seen my friend since I moved here. I haven't seen my friend since I moved here. Eu não vejo meu amigo desde que eu mudei aqui. Então, nesse caso, eu estou usando o since como desde que para indicar. Until. Until é até. Wait here until I come back. Wait here until I come back. Espera aqui até eu voltar. I can't start decorating the cake until the frosting is completely chilled. I can't start decorating the cake until the frosting is completely chilled. Eu não posso começar a decorar o bolo até que a cobertura esteja completamente fria. While. While significa enquanto. I listen to music while I work. I listen to music while I work. Eu escuto música enquanto eu trabalho. Can you make some juice while I fry the eggs? Can you make some juice
while I fry the eggs? Você pode fazer um suco enquanto eu frito os ovos? Delicious. Whenever. Whenever significa sempre que. Whenever you need help, don't hesitate to call me. Whenever you need help, don't hesitate to call me. Sempre que você precisar de ajuda, não hesite em me ligar. Não deixe de me ligar. Whenever the phone rings late at night, I worry it might be bad news. Whenever the phone rings late at night, I worry it might be bad news. Sempre que o telefone toca tarde da noite, eu fico preocupado que possa ser más notícias. Whereas significa enquanto que ou ao passo que. Ele é igual while quando você está expressando um contraste. Agora, quando você estiver falando de situações que acontecem ao mesmo tempo, aí você usa while. Então deixa whereas para você usar quando você falar de contrastes entre ideias. Então eu poderia dizer, I like to go hiking, whereas my brother prefers to stay home. I like to go hiking, whereas my brother likes to stay home. Então, eu gosto de fazer caminhadas, enquanto meu irmão prefere ficar em casa. Tá vendo? Então, é um contraste de ideias. Our cat loves to nap in the sunshine, whereas our dog seeks out shady spots. Our cat loves to nap in the sunshine, whereas our dog seeks out shady spots. O nosso gato adora dormir no sol, ou tirar uma soneca no sol, enquanto o nosso cachorro procura um local com sombra. Even though. Even though você pode traduzir como mesmo que, ou mesmo, ou ainda apesar de. Então também indicando esse contraste, você vê qual a tradução que fica mais adequada. Então olha só um exemplo. Even though it's cold, I still wanna go. Even though it's cold, I still want to go. Então, mesmo estando frio, eu ainda quero ir. Ou, apesar de estar frio, eu ainda quero ir. Ou, mesmo que esteja frio, eu ainda quero ir. Aí você vê qual a tradução que você vai escolher, porque todas significam a mesma coisa. He didn't win, even though he tried his best. He didn't win, even though he tried his best. Ele não venceu, mesmo tendo feito o seu melhor, apesar de ter feito o seu melhor. As. As é uma palavrinha que tem muitas funções. Uma delas, como conector, é à medida que. Então, por exemplo, você vai ouvir frases assim. As we get older, we appreciate quiet nights at home. As we get older, we appreciate quiet nights at home. À medida que a gente fica mais velho, a gente aprecia noites sossegadas em casa. As the storm approached, people rushed to seek shelter. As the storm approached, people rushed to seek shelter. À medida que a tempestade se aproximava, as pessoas corriam para procurar abrigo. For. A palavrinha for também pode ser usada como um conector e nesse caso significa pois. Como se fosse porque, você está explicando alguma coisa. Então, o nosso pois em português, em inglês você falaria for. Por exemplo, I'm very happy for I've just received good news. I'm very happy for I've just received good news. Eu estou muito feliz, pois eu acabei de receber boas notícias. We must hurry, for time is short. We must hurry, for time is short. A gente tem que correr, pois o tempo é curto. Before. Before significa antes de ou antes que. Por exemplo, call me before you leave. Call me before you leave. Me liga antes de você sair. Before this movie starts, let's grab some popcorn and drinks. Before the movie starts, let's grab some popcorn and drinks. Antes do filme começar, vamos pegar uma pipoca e umas bebidas. After é depois de, depois que, após. We went out to eat after the movie. We went out to eat after the movie. Nós saímos para comer depois do filme. After you finish reading the book, let me know what you think. After you finish reading the book, let me know what you think. Depois que você terminar de ler o livro, me fala o que você achou. As long as, contanto que. I don't mind where we eat, as long as the food is good. I don't mind where we eat, as long as the food is good. Eu não me importo onde a gente vai comer, contanto que a comida seja boa. As long as we stick together, we can overcome any challenge. As long as we stick together, we can overcome any challenge. Contanto que nós fiquemos juntos,
nós podemos superar qualquer desafio. As soon as, assim que. Call me as soon as you arrive. Call me as soon as you arrive. Me ligue assim que você chegar. As soon as the bell rings, we will start the test. As soon as the bell rings, we will start the test. Assim que der o sinal, nós vamos começar a prova. I won't go unless you come with me. I won't go unless you come with me. Eu não vou a menos que você venha comigo. Don't call me unless it's an emergency. Don't call me unless it's an emergency. Não me ligue a não ser que seja uma emergência. Então você pode usar como a menos que, a não ser que. In order to, a fim de. She's saving money in order to buy a new car. She is saving money in order to buy a new car. Ela está economizando dinheiro, guardando dinheiro, a fim de comprar um carro novo. They woke up early in order to catch the sunrise at the beach. They woke up early in order to get the sunrise at the beach. Eles acordaram cedo a fim de pegar o nascer do sol na praia. Besides. Besides pode ser usado como além de, além disso ou além do mais. I don't feel like going out tonight. Besides, I have to get up early tomorrow. I don't feel like going out tonight. Besides, I have to get up early tomorrow. Eu não estou a fim de sair hoje à noite. Além disso, eu tenho que acordar cedo amanhã. Besides being a good teacher, he's also a musician. Besides being a good teacher, he's also a musician. Além de ser um bom professor, ele também é músico. Therefore, therefore é portanto. All flights have been canceled. Therefore, we'll have to put off our trip. All flights have been canceled. Therefore, we'll have to put off our trip. Todos os voos foram cancelados. Portanto, nós vamos ter que adiar nossa viagem. She exceeded her data limit. Therefore, her mobile service was suspended. She exceeded her data limit. Therefore, her mobile service was suspended. Ela excedeu o limite de dados, portanto, o serviço móvel dela foi suspenso. However, however significa However significa contudo, no entanto, entretanto. I wanted to buy the book. However, it was too expensive. I wanted to buy the book. However, it was too expensive. Eu queria comprar o livro. No entanto, ele era muito caro. The team worked hard on the project. However, the client requested further changes. The team worked hard on the project. However, the client requested further changes. A equipe trabalhou duro no projeto. No entanto, o cliente pediu mudanças adicionais. Moreover. Moreover também significa além disso ou além do mais. É um pouquinho mais formal do que o besides. Eu poderia dizer, por exemplo, the plan is risky. Moreover, it's expensive. The plan is risky. Moreover, it's expensive. O plano é arriscado. Além disso, é caro. Our company is expanding. Moreover, we're launching a new product next quarter. Our company is expanding. Moreover, we're launching a new product next quarter. Nossa empresa está expandindo. Além disso, nós estamos lançando um novo produto no próximo trimestre. Meanwhile, enquanto isso. I'll start preparing the salad for dinner. Meanwhile, can you set the table? I'll start preparing the salad for dinner. Meanwhile, can you set the table? Eu vou começar a preparar a salada para o jantar. Enquanto isso, você pode pôr a mesa? The mechanic is fixing the car. Meanwhile, we can grab something to eat. The mechanic is fixing the car. Meanwhile, we can grab something to eat. O mecânico está consertando o carro. Enquanto isso, a gente pode pegar alguma coisa para comer. Consequently, consequentemente. He failed to submit his assignment on time. Consequently, he failed the course. Failed to submit his assignment on time. Consequently, he failed the course. Ele não entregou o trabalho no prazo. Consequentemente, ele foi reprovado no curso. Demand has increased. Consequently, prices have gone up. Demand has increased. Consequently, prices have gone up. A demanda aumentou.
Consequentemente, os preços subiram. Otherwise. Otherwise pode ser traduzido como caso contrário ou senão. Please follow the instructions carefully. Otherwise, you might make a mistake. Please follow the instructions carefully. Otherwise, you might make a mistake. Por favor, siga as instruções com cuidado. Senão, caso contrário, você pode cometer um erro. Keep stirring the mixture. Otherwise, it'll stick to the bottom of the pan. Keep stirring the mixture. Otherwise, it will stick to the bottom of the pan. Fique mexendo a mistura, senão, caso contrário, ela vai grudar no fundo da panela. That's why. É por isso. Você também pode ouvir a palavra hence, que é mais formal. She didn't study at all. That's why she didn't do well on the exam. She didn't study at all. That's why she didn't do well on the exam. Ela não estudou nada. É por isso que ela não foi bem na prova. In case significa caso alguma coisa aconteça, é usado nesse sentido. Então seria o nosso caso. Por exemplo, I'll give you my phone number in case you need help. I'll give you my phone number in case you need help. Eu vou te dar o meu telefone caso você precise de ajuda. I'll leave a key under the mat in case you arrive earlier. I'll leave a key under the mat in case you arrive earlier. Eu vou deixar uma chave embaixo do capacho caso você chegue mais cedo. Even if, mesmo se. Even if it takes me all day, I'll solve this puzzle. Even if it takes me all day, I'll solve this puzzle. Mesmo se demorar o dia inteiro, eu vou resolver esse quebra-cabeça. Keep pursuing your dreams, even if the path seems difficult. Keep pursuing your dreams, even if the path seems difficult. Continue atrás dos seus sonhos, mesmo que o caminho pareça difícil. Instead of, em vez de. Instead of complaining about the problem, we should work on finding a solution. Instead of complaining about the problem, we should work on finding a solution. Ao invés de reclamar do problema, a gente deveria trabalhar para encontrar uma solução. Instead of driving to work, he decided to ride his bike. Instead of driving to work, he decided to ride his bike. Ao invés de ir de carro para o trabalho, ele resolveu ir de bicicleta. Então, instead of, você pode traduzir como em vez de ou ao invés de. A gente usa as duas formas. On the other hand, por outro lado, this car is quite economical on fuel. On the other hand, it's not very comfortable. This car is quite economical on fuel. On the other hand, it's not very comfortable. Esse carro é bem econômico. Por outro lado, ele não é muito confortável. I enjoy online shopping. On the other hand, I miss browsing in physical stores. I enjoy shopping online. On the other hand, I miss browsing in physical stores. Eu gosto de comprar online. Por outro lado, eu sinto falta de passear nas lojas físicas. Such as. Such as significa tal como. A gente usa quando a gente vai dar exemplos. É muito comum no dia a dia as pessoas usarem também a palavra like, que você traduziria como, para você dar exemplos ou mencionar itens. Então eu poderia dizer assim: You can add fruits such as apples, pears and bananas. You can add fruits such as apples, pears and bananas. Você pode adicionar frutas como maçãs, peras, bananas. No lugar de such as, informalmente as pessoas usam muito o like. Então você vai ouvir também. You can add fruits like apples, pears and bananas. He uses various tools such as saws, chisels and sanders. He uses various tools such as saws, chisels and sanders. Ele usa diversas ferramentas como serras, formões e lixadeiras. Nevertheless, mesmo assim, she knew it was a risky investment. Nevertheless, she decided to invest. Ela sabia que era um investimento de risco. Mesmo assim, ela decidiu investir. He was very tired after the trip. Nevertheless, he went straight to the meeting. He was very tired after the trip. Nevertheless, he went straight to the meeting. Ele estava muito cansado depois da viagem, mesmo assim, ele foi direto para a reunião.